Agora, ele é o Deus verdadeiro? Não. Como assim? Eu não estou entendendo. Peraí. Ele é Deus, mas ele não é Deus verdadeiro. Então ele é um falso Deus. Vamos ver a parte 2 do debate do Marcelo Tafona e do pastor César Cavalcante. Tá bom, vamos lá. A pergunta é, se Jesus é um Deus verdadeiro, quantos deuses verdadeiros existem na Bíblia? Se Jesus é Deus verdadeiro, quantos deuses verdadeiros existem na Bíblia? Pergunta do pastor César e a resposta vai vir agora. Sim. Então, se Jesus é um Deus verdadeiro. Primeiro eu quero corrigir uma coisa que o senhor falou aqui, que eu não disse. Que o senhor disse que eu falei que Jesus é o Deus verdadeiro. Eu não disse isso. Eu disse que ele é verdadeiro, porque a sua primeira pergunta foi se ele é falso. Ele é Deus? É. Por quê? Porque a ele foi dado poder e comando. E quem deu a ele foi o pai dele. Deu. Se ele já fosse, ele não precisaria receber. Então ele recebeu. Então ele é Deus verdadeiro? É porque ele não é como Baal, por exemplo. É um ídolo. Então, peraí. Jesus é Deus verdadeiro porque ele não é um Baal. Jesus é verdadeiro porque ele recebeu o comando. São elementos que Marcelo Tafona está dispondo para dizer o porquê que Jesus é Deus verdadeiro. Ele é uma pessoa real que foi investido pelo próprio pai dele de poder e autoridade. Peraí, a pergunta foi se ele era Deus verdadeiro e não uma pessoa verdadeira. Então ele é Deus. Agora ele é o Deus verdadeiro? Não. Vamos pegar essa parte aqui. Então ele é Deus. Então ele é Deus. Tá. Agora ele é o Deus verdadeiro? Não. A sua pergunta foi, quantos... Como assim? Eu não estou entendendo. Peraí. Ele é Deus, mas ele não é Deus verdadeiro. Então ele é um falso Deus. Em outras palavras, se ele é Deus e ele não é um Deus verdadeiro, ele é um falso Deus. É isso que eu estou entendendo. Continuando. Olha a cara do pastor Eli Soares. Jesus. Quem é o Deus verdadeiro? Quem é o Deus verdadeiro? Então, quantos deuses verdadeiros existem? Vários. Vou dar... Quantos deuses verdadeiros existem? Quando se faz a pergunta qual é o Deus verdadeiro, o objetivo não é receber a resposta de vários deuses verdadeiros, mas é a resposta do único e verdadeiro Deus. Esse é o objetivo da pergunta. Dá exemplo. Jesus é uma pessoa real? É. Tem poder e comando? A pergunta não é se Jesus é uma pessoa real. Tem. Então a ele se aplica o termo Elohim ou El e Theos? Sim. Então ele é Deus verdadeiro. Os anjos... Sério, eu não estou entendendo. Jesus é Deus verdadeiro, mas ao mesmo instante não é Deus verdadeiro? Salmos 8:5 diz que eles são Elohim. Eles têm poder e comando? Tem. Por quê? Porque receberam. Poder e comando não se constitui Deus. O Deus da Bíblia não é constituído por poder e comando. Existem atributos próprios, exclusivo, peculiar, unicamente de Deus, que o constitui diferente de tudo e de todos. Não existe na Terra um conceito de Deus tão diferenciado, tão próprio, tão peculiar como o Deus que é apresentado na Bíblia. A pergunta é muito objetiva. Jesus é Deus, sim ou não? Se ele é Deus, a referência ao Deus Todo-Poderoso. Eu não estou entendendo. Vamos continuar a ouvir. Não existe na Terra um único ser que se apresente como Deus semelhante, igual ao Deus da Bíblia. Então a pergunta que o senhor fez é quantos deuses verdadeiros há? Vários. Quantos desses vários são o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro, só um. E a pergunta... Então está dizendo que Jesus é tão Deus quanto o Deus destes séculos? Jesus é tão Deus quanto qualquer um outro que se intitule Deus? É isso que eu estou entendendo. Dizer essas questões aí nos leva a entender que Jesus é relativamente Deus. O que eu lhe fiz é para provar que só existe um, que é o único. E aí é que... Vamos ver o que o pastor César vai falar na sequência. E tá o ponto. Eu gostaria de deixar claro aqui que, na minha pergunta da exegese de João, de 17, do 1 ao 3, eu gostaria que o senhor desse mais atenção em monon aleitinon theon, que é a palavra de Jesus. Mono aleitinon
Theon, mono, único, alexinon, verdadeiro, Theon, Deus. Único verdadeiro Deus. Ou único Deus verdadeiro, não importa a ordem. Não é minha, não é do pastor Elias, não é sua. É de Jesus. Por que que ele disse que a vida eterna é esta, que conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro? Esse único Deus verdadeiro, em grego, é monon, alexinon, theon. É esse o ponto que eu quero que o senhor explique. Por que que Jesus disse que o pai dele devia ser conhecido como monon, alexinon, theon? E também o versículo 1 e 2. Ficou alguma dúvida para responder ao seu questionamento? Então vamos lá. Primeira questão. A partir desse momento, o senhor é politeísta. Quê? Como? A partir desse momento, você é politeísta? Vamos ouvir isso. Como assim? Não estou entendendo. Por quê? Porque o politeísmo é a desinência técnica para quem acredita na existência de vários deuses. Então, se o senhor acabou de dizer que quantos deuses verdadeiros existem, a sua resposta foi vários. Então, a partir desse momento, o senhor é politeísta. O politeísmo, Marcelo, não significa que a pessoa adora vários deuses, mas ela apenas crê que eles existem. Então, quem admite a possibilidade que existam vários deuses, inúmeros deuses, na sua fala aí, vários, essa pessoa é politeísta. Então, não sei se você já tinha se definido assim, mas quem crê que existe... O que passa pela cabeça do Marcelo Tafona nessas horas de ser acusado de ser politeísta na tentativa de relativizar a divindade de Jesus? E o pastor César Cavalcante, em rede internacional, diz: então você é um politeísta. Vamos ver novamente aqui a fala dele? A partir desse momento... A partir desse momento, o senhor é politeísta. Porque o politeísmo é a desinência técnica para quem acredita na existência de vários deuses. Então, se o senhor acabou de dizer que quantos deuses verdadeiros existem, a sua resposta foi vários. Vamos trazer aqui um pouco da definição de politeísmo. Politeísmo, suas definições e alguns exemplos para você entender melhor como que se configura alguém politeísta. Será que o Marcelo Tafona se enquadra? Primeiramente, politeísta é um termo definido para alguém que segue o politeísmo, uma crença em vários deuses ou divindade. Cada deus ou deusa possui características de atuações em áreas específicas, sendo adorado, reverenciado pelos seus seguidores de diversas maneiras. A pluralidade de deuses. A melhor definição para o politeísmo é essa: a crença na pluralidade de deuses. A crença central do politeísmo reside na existência de uma pluralidade de deuses e deusas, cada um com seus próprios atributos, poderes e áreas de influência. E a hierarquia divina. Em algumas religiões politeístas, existe uma hierarquia divina entre os deuses, com um deus supremo ou panteão principal dominando sobre os demais. E aí vem a adoração e rituais a esses deuses. Os politeístas praticam adoração, rituais religiosos para homenagearem os seus deuses, buscando bênção, proteção e favores divinos. As religiões politeístas possuem uma rica mitologia, compostas por histórias, lendas e poemas que narram a origem do mundo, os feitos dos deuses e a relação entre deuses e humanos. Veja alguns exemplos de religiões politeístas na Antiguidade Clássica. Grega Antiga, por exemplo, eles cultuavam a Zeus, Hera, Poseidon, Anteneias, Ares e Afrodite, Ártemis, Hestia, Apolo, Ártemis, Hefesto, Deméter e Hades. Já na Roma Antiga, por sua vez, cultuava também os seguintes deuses: Júpiter, Juno, Netuno, Minerva, Marte e Vênus, Febo, Diana, Vesta, Vulcano e Ceres. Outras regiões também, por exemplo, Egito Antigo, Nórdica Antiga, Hinduísmo, Shintoísmo. No Egito Antigo eles cultuavam Ra, Osíris e Ísis, Horus, Baster e Thoth, Anubis e Mate. E aqueles que fizeram papel também nos filmes da Nórdica Antiga: Odin, Thor, Loki, Freya, Frigg, Heimdall e Balder. No Shintoísmo, Amaterasu, Inari, Susanoo, Hashima e Ebisu. Isso é como se define um politeísta. Vamos continuar vendo o vídeo? Então, a partir desse momento, o senhor é politeísta. O politeísmo, Marcelo, não significa que a pessoa adora vários deuses, mas ela apenas crê que eles existem. Também. Então, quem admite a possibilidade que existam vários deuses, inúmeros deuses, na sua fala aí, vários, essa pessoa é politeísta. Então,
não sei se você já tinha se definido assim, mas quem crê que existem vários deuses é politeísta, né? É o politeísmo clássico. Agora vamos lá. Sobre Jesus, você fez uma confusão, você falou do 1 ao 3, depois você falou 17 do 1 ao 3, eu estou em dúvida qual dos dois textos você quer. Posso falar? Pode, claro. Eu queria que o senhor fizesse uma exegese de João 17, do 1 ao 3, com ênfase no 3. Vamos lá. Tendo Jesus falado dessas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que lhe conceda a vida eterna a todos que deste. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu não vejo problema nenhum aqui que tanto o Pai, aqui, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo como quem enviaste, sendo os dois que precisam ser conhecidos. É muito claro aqui no texto, é só ler aí desde o início do texto, capítulo 17, versículo de número 1. Agora, lá no versículo de número... Bom, eu vou ficar aqui no versículo de 1 ao 3, que você pediu, para não sairmos muito aí do tema, né? Agora, voltando à pergunta que você falou, que eu deixei, e que você disse que existem vários deuses verdadeiros, você até está chamando anjos de deuses verdadeiros, e outros, eu não lembro, você falou anjos e mais alguém. Colocando eles todos na classificação divina, né? O que define um Deus? Deus é que não tem princípio, não tem fim. Qualquer dicionário, né? O que é um Deus, né? Deus é aquele que é poderoso e tudo mais. Como no politeísmo admite a crença em vários deuses, tem duas saídas. Ou diante do fato de Jesus ser apresentado como Deus. Ou Jesus é Deus verdadeiro em unidade com o Pai, que essa é a saída da igreja. Percebemos que o pastor César Cavalcante acusou o Marcelo Atafona de ser um politeísta. A igreja sempre acreditou assim, sempre defendeu assim. Eu sei que é um mistério falar da divindade de Deus, da divindade de qualquer das pessoas, ou a pessoa termina como politeísta. Tem outra saída fora essas duas, Marcelo? É você. Posso fazer minha réplica? Bom, então vamos lá. O senhor disse que a definição de Deus é Deus não tem princípio nem fim. Eu não conheço essa definição de dicionário nenhum. Não, peraí. Houve uma responsabilidade jogada sobre o Marcelo Atafona que ele tem que falar. Deixa eu ver aqui. Posso fazer minha réplica? Bom, então vamos lá. Peraí, foi antes disso. Ou a pessoa termina como politeísta. Tem outra saída fora essas duas? Tem outra saída fora essas duas? Responde, nobre Marcelo Atafona. Então vamos aguardar a resposta do Marcelo Atafona. Ou a pessoa termina como politeísta. Ou a pessoa termina como politeísta. Outra saída fora essas duas? Tem uma saída fora essas duas? Ou seja, ele jogou a responsabilidade para o Marcelo Atafona responder a essa questão. Vamos ver a resposta? Marcelo. É você. Posso fazer minha réplica? Então vamos lá. O senhor disse que a definição de Deus é Deus não tem princípio nem fim. Percebemos que o Marcelo Atafona está abordando outra questão, tipo respeitosamente, como se não desse ouvidos para a pergunta que foi feita no debate. Não conheço essa definição de dicionário nenhum. Só foi uma definição que o senhor fez. Nenhum dicionário vai definir que Deus não tem princípio nem fim. Então... Tá, vamos lá. Vamos ver como que um dicionário define Deus. Eu vou trazer a definição de Deus na perspectiva do Aurélio, que é um dos dicionários mais conhecidos. Vamos ver como que Deus é definido. O dicionário Aurélio da língua portuguesa não apresenta uma definição de Deus em si, mas sim diversas acepções e exemplos de como a palavra é utilizada em diferentes contextos. Ser supremo, criador do universo e de tudo o que nele existe, divindade, entidade superior, pessoa ou ser que se considera perfeito e digno de toda veneração, aquilo que se considera como a coisa mais importante ou valiosa. Exemplo: Deus é amor, Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Agradeço a Deus por sua bondade e proteção. Para mim, Deus é a natureza. Observações: o dicionário Aurélio não apresenta uma definição dogmática ou religiosa de Deus, mas sim uma visão abrangente da palavra como ela é utilizada em diferentes contextos. A definição
definição de Deus varia de acordo com cada religião, cultura e indivíduo. O dicionário Aurélio serve como um guia para compreender os diferentes significados da palavra Deus na língua portuguesa. Maravilha. Vamos continuar ouvindo o debate. Então, o senhor falou uma coisa que disse que é uma definição dicionarista, mas não é. Então, vamos lá. Versículo 1. Depois de assim falar, estou lendo Bíblia, tradução brasileira da Sociedade Bíblica do Brasil. Ou melhor, vou usar da Sociedade Bíblica Trinitariana, corrigida fiel de 2007. Jesus falou assim e levantou os olhos ao céu e disse, 17:1 ao 3. Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho para que teu filho também te glorifique. Assim como lhe deste poder, e aqui está errado, porque a palavra aqui não é dinamis, é exousia, e aí depois ficam dizendo que a tradução do Novo Mundo muda, que as testemunhas de Jeová muda, está errado. Bíblia da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Aqui é exousia, e quando o senhor leu correto, deste autoridade. Para que dê vida eterna a todos quanto lhe deste. Bíblia da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Aqui é exousia, e quando o senhor leu correto, deste autoridade. Para que dê vida eterna a todos quanto lhe deste. Então Jesus está admitindo que ele pode dar vida eterna. E é ele quem vai dar vida eterna. Mas ele vai dar vida eterna por quê? Porque ele reconhece que o Pai deu autoridade para ele. Por isso ele pode dar vida eterna a todos quanto lhe deste. Quando que Jesus vai... Tá, vamos ver aqui a palavra doxason, que vem de doxazo, que significa atribuir glória ou honra a alguém, louvar, celebrar, tornar estimado, tornar glorioso, glorificar, honrar, conceder honra sobre, exaltar em dignidade, tornar glorioso, utilizado de modo geral, tornar excelente, esplêndido, basicamente isso. Vai dar vida eterna? Foi quando ele estava na Terra? Não, porque senão todos nós já teríamos vida eterna, e nós não temos, nós morremos. Então Jesus vai dar vida eterna quando? No futuro, quando depois do Armagedon, ele vai dar vida eterna a muitos. Por isso ele será o Pai eterno. Ele substitui Adão no papel de dar vida eterna que Adão deveria dar e não deu. Mas o versículo 3, que eu pedi para o senhor se deter nele no monoalitinão que o senhor não fez, diz assim, e a vida eterna é esta. Agora ele vai dizer o que é a vida eterna. Que te conheçam a ti quem? A Trindade? Porque o senhor disse que eu sou politeísta porque eu acredito em vários deuses. Bom, eu acredito que... nesse ponto ele chegou a abordar sobre a pergunta que foi feita. O trinitário se enquadra mais no politeísmo, porque eles dizem que acreditam no Deus Pai. A Bíblia não fala Deus Pai. Deus, o Pai. Deus Filho, Deus Espírito Santo e Deus Trindade. Iguais. Eu acredito que Jesus é Deus porque ele tem poder e autoridade, mas não igual ao Pai. Então eu não adoro dois deuses. E politeísmo não basta crer que existem vários. O que eu deixei claro, são deuses porque têm poder e autoridade. E o senhor não pode negar isso, eu não posso negar isso, e eles têm poder e autoridade. Aí a pergunta que já me fizeram, se o Pai é o único Deus verdadeiro, Jesus é um Deus falso? Não. O ponto está na palavra monon. A palavra mono, ela pode ser traduzida como único, sozinho. Olha a cara do pastor Elias Soares, tenebroso, hein? Sem ajuda, sem companhia. Então Jesus diz que as pessoas devem conhecer o Pai dele como aquele que é Deus verdadeiro, sozinho, sem ajuda, sem companhia. Jesus é Deus verdadeiro? É. Mas ele é sozinho? Não, ele precisa do Pai. Por isso o Pai deu autoridade para ele. Ele só é o que é porque o Pai deu. Pastor César. Bom, eu vou tentar respeitar o tempo, Marcelo, para não ficar... Olha o tempo, olha o tempo. Tudo bem. Porque rádio, né, não é igual na internet, Não, que tranquilo. tem horário para passar e tudo mais. E Vamos lá. depois do pastor César, nós vamos para o primeiro intervalo. Tá. Caramba, já passou mais de meia hora. Nossa, Vamos lá. Eu concordo que o pai é a parte do filho, não tem como negar isso. E por isso, Marcelo, a igreja, toda a cristandade, no decorrer dos 2000 anos de história do cristianismo, só tem um jeito de entender essa questão. O pai e o filho são a mesma divindade. São uma única divindade. Pessoas diferentes, não há única divindade. Não tem como. Tá escrito o verbo se fez carne, né? A palavra encarnou. Coadunando com Emmanuel, que quer dizer Deus conosco.
Então, está escrito essas questões. Será que valeria colocar isso como um fundamento para tentar justificar ou, digamos, explicar isso que está sendo falado aí? Jesus e Deus serem as mesmas pessoas? Se é contrário disso, a partir desse momento é politeísmo, porque você acredita em dois deuses verdadeiros. Você acredita em dois Marcela Tafona, mais uma vez, sendo chamado de politeísta. deuses verdadeiros. E as TJs gostam de acusar os cristãos trinitários, os cristãos bíblicos no decorrer da história, de serem politeístas. Eu não aprofundei o versículo 3 porque eu concordo com você. Do jeito que você falou aí, tá certo. Exatamente. Existe um único Deus verdadeiro e o Filho ali junto com esse Deus verdadeiro. Agora eu queria que você atentasse no próximo bloco ao versículo 17. Porque no capítulo 17, né? Ao versículo 11. Porque o versículo 11 diz assim, ó: também não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Santo Pai, vigia, eu estou citando a TNM. Santo Pai, vigia sobre eles por causa do teu próprio nome que me deste. O nome é Jeová. O nome de Deus verdadeiro lá no Antigo Testamento, Jeová Deus, e segundo Jesus Cristo, ele está dizendo que Jesus deu esse nome a ele. Para não ficar muito grande, eu vou ter que parar o vídeo aqui e vou fazer a parte 3. Vou fazer esse debate todo. Até o próximo vídeo.